Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre a tentação e como resistir a ela. Nós temos instruções na palavra de Deus que mostra que não só o Senhor Jesus venceu a tentação por 3 vezes, como também homens conseguiram vencer as tentações. No livro de Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 13, nós temos a história de um profeta de Judá que foi enviado por Deus a Betel para profetizar contra o altar. Um altar que foi construído por Jeroboão para afrontar a Deus. Jeroboão foi um dos reis mais idólatras de todo Israel. E a preocupação dele não era, em nenhum momento, agradar a Deus. Agora observe bem, ele foi ungido por Deus e foi colocado na direção de 10 tribos de Israel exatamente para governá-la e conduzir esta nação sob a orientação do Senhor. Mas ele desprezou a Deus e criou um sistema de culto de acordo com a própria vontade dele, diferenciado de Judá, onde estava o templo e onde o culto ainda permanecia direcionado conforme as orientações dadas pelo Senhor através de Moisés. Bom, agora vamos voltar ao profeta. O profeta foi designado por Deus, chegou lá, profetizou, o rei ficou irado e ele tentou fazer algo contrário àquilo que o profeta havia dito. Só que no momento que ele tentou reagir, Deus secou a mão dele e ela ficou paralisada. O rei, então, apavorado, pede ao profeta para orar por ele, para que a mão dele fosse restaurada, e ele orou a Deus e o Senhor restaurou-lhe a mão. Bom, o rei agora mudou o seu semblante e, todo feliz, quis corromper o profeta, atrair para próximo dele, visto que, percebendo que o profeta tinha muita autoridade e muita intimidade com Deus, certamente, se ele o agradasse, Deus ficaria alegre com ele. Esta é uma postura que nós temos que estar atentos, porque o inimigo de nossas almas, ele é sujo e ele observa qualquer descuido que nós dermos para nos induzir a pecar contra Deus. O Senhor havia ordenado ao profeta que ele deveria ir por um caminho lá em Betel, profetizar contra o altar e voltar por outro caminho. Não era para ele parar, não era para ele tomar água e nem comer em nenhum momento. Ele teria que fazer isso em total jejum e obediência ao Senhor. Bom, o rei então lhe propõe: vou lhe fazer um banquete. E esse convite foi tão proposital, né? Porque o objetivo dele era trazer o profeta para junto dele. Então, olha para você ver, é muito comum a pessoa cair numa armadilha dessa. Ele disse assim, ó: vem comigo à minha casa e come alguma coisa e eu te recompensarei. Não só comer junto com ele, como também ser recompensado. Quantas pessoas gostam de uma boa recompensa, não é verdade? E muitas outras pessoas são amantes da boa comida. Tem gente que vai num culto onde tem comida, mas não vai no culto onde tem que orar ao Senhor. Tem pessoas que se marcaram um culto com o propósito de buscar a face de Deus, santificação, ele não vê nenhum motivo para estar presente. Mas se falar que vai ter um churrasco na igreja, ele se apresenta imediatamente. Então, esta postura de muitas pessoas o induz, muitas das vezes, a um fracasso espiritual. São pessoas que estão só pensando em satisfazer a si mesmo. Mas esse profeta, ele teve uma reação inesperada. Apesar de jovem, mas ele respondeu ao rei imediatamente assim: ainda que me desse metade dos teus bens,
eu não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. E aí ele ele expõe a razão que o leva a ter esta resposta firme, forte, convicta. Ele diz assim: pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. Aqui está, querido. Quando o Senhor direcionar ao seu coração uma palavra, quando você estiver no templo ouvindo a palavra de Deus e você perceber que o Senhor está falando ao seu coração, guarde esta palavra, toma posse dela, ponha dentro de você como uma ordenança de Deus, não recuse a palavra, não deixe ela escapar, porque esta palavra vai ser a bênção da sua vida. Fidelidade a Deus é uma forma de você mostrar que está atento a tudo o que ele te fala. E resistir ao diabo é você não ser seduzido por aquele irmão que chega depois e fala com você: ah, esquece isso, isso não é necessário, isso não é importante. Meu querido, o Senhor é um Deus vivo e poderoso. Conhece você, sabe de sua necessidade. E ele vai te falar através da palavra, ele pode te falar através de um cântico, ele pode falar através de uma oração. E o melhor local para você ouvir a voz de Deus ao seu coração é no templo, reunido junto com seus irmãos em Cristo, onde Deus vai direcionar a você as instruções necessárias para que você tenha uma vida vitoriosa e feliz. Seja fiel. Não descumpra a palavra que Deus falar ao seu coração, porque ela lhe trará vida e vida abundante. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, conceda aos teus servos força bastante para enfrentar as tentações e estar atento a todas as tuas instruções. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.